As fortes rajadas de vento assustaram os moradores da capital. Na Avenida Assis Brasil, na Zona Norte, a cobertura deste bar foi arrancada durante a ventania e caiu em cima de carros no estacionamento. Na Zona Sul, em Ipanema, as ondas do Guaíba quebraram no calçadão. Com os ventos, mais de 23 mil pontos da região metropolitana ficaram sem energia elétrica. A ventania também trouxe prejuízos para o aeroporto Salgado Filho. Na pista foram registrados ventos de 74 km por hora. Com isso, pelo menos 10 voos de pernoite não conseguiram pousar. As aeronaves precisaram arremeter na chegada a Porto Alegre. Segundo a Fraport, a Latam cancelou 5 voos e a Azul 11. As duas companhias criaram viagens extras para suprir a demanda. Mesmo assim, o aeroporto Salgado Filho amanheceu lotado de pessoas em busca de informações. Tinha muita fila, muitas pessoas, aí a gente já viu que estava cancelado o voo e foi pegar a informação, né? Mas ainda bem que o meu voo não estava cancelado, né? Mas até conseguir atender todo mundo foi um tumulto muito grande. O Tony deveria ter saído da capital gaúcha em direção a Rondônia às 5 horas da manhã. Por volta das 11 horas, ainda não tinha confirmação se ia conseguir voltar para casa. Falaram para a gente tentar remarcar de novo aqui, mas a princípio só tinha vaga para o dia 15. E a gente tem vários compromissos agora, vou ter audiência amanhã e judicial e a gente precisa estar em Porto Velho o quanto antes. Sei que muita gente perdeu compromisso, né? Não só compromisso profissional, também teve gente aí que tinha consulta marcada em São Paulo, né? Realmente é um transtorno. Agora, não dá para colocar a segurança e a vida dos passageiros diante desse vento forte que marcou, né, que passou pela Zona Norte, principalmente na Zona Norte aqui de Porto Alegre, naquele trecho do aeroporto Salgado Filho. Inclusive, deixa eu chamar o Eduardo Carvalho, que segue ao vivo aqui com a gente. O Eduardo está lá no acampamento Farroupilha. Daqui a pouco a gente vai falar o que o Edu está fazendo lá, tá? Mas por enquanto vamos falar a respeito dessa chuva, desse vento e principalmente desta manhã. Bom, começou de madrugada a situação, né? E se estendeu até por volta de 9h30, 10 horas da manhã. Muita gente, inclusive, à procura de informações. A Fraport, que é uma empresa séria que administra o aeroporto Salgado Filho, no meu entendimento, ela demorou um pouco mais, né, para divulgar, olha, foi isso que aconteceu. Até porque a falta de informação é que provocava ainda mais preocupação entre os passageiros que estavam formando filas enormes pelo aeroporto, né, Edu? Boa tarde. Exatamente, Mota. Essa falta de informações fez com que muitas pessoas fossem ainda mais cedo para o aeroporto Salgado Filho para tentar entender exatamente o que estava acontecendo. Como você falou, foram muitos voos cancelados, alguns que deveriam chegar até Porto Alegre e outros que saíam da capital gaúcha com destino a várias cidades aqui do país, Mota, especialmente os voos pernoite, ou seja, aqueles voos que chegam e saem em horários bem tarde da madrugada, 2, 3, 4, 5 horas da manhã. Esses voos, boa parte deles foi cancelado, especialmente nas companhias Latam e Azul. A Gol também teve atrasos, mas não chegou a cancelar nenhum voo. Já a Latam e a Azul, que cancelaram algumas viagens, tiveram que fazer voos extras para tentar dar conta da demanda, mas ainda assim, pela manhã, muito caos no aeroporto, muitas pessoas esperando respostas. O pessoal que eu conversei estava desde as 4, 5 da manhã, ainda aguardando um retorno, se ia ou não conseguir voltar para casa, se ia conseguir entrar no avião, gente que tinha consulta marcada, pessoal que tinha que participar de eventos. Então, uma situação realmente muito complicada, mas por conta dessa ventania, Mota. Não teve quem não percebeu esse vento forte ontem na capital gaúcha, muito vento, inclusive as imagens impressionantes, né, deste bar na Avenida Assis Brasil, em que a cobertura foi totalmente levada pelo vento, chegou a cair, atingir um dos veículos do estacionamento. Em Ipanema, na Zona Sul, ondas no Guaíba. Então, realmente, foi uma ventania muito forte e que mostrou que estava se aproximando essa tempestade, a chegada da chuva forte, que foi registrada há pouco em Porto Alegre e ainda segue chovendo. Nós estamos aqui no Parque Harmonia e chove um pouco, não muito, não com tanta intensidade quanto mais cedo, mas ainda assim tem bastante água para cair na capital gaúcha, Mota.
Não está chovendo com muita intensidade aqui na capital e região metropolitana. Teve um temporalzinho agora há pouco. Agora, no interior, principalmente metade sul, Campanha, fronteira oeste, o bicho pegou e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, hein? Graças a Deus não foi registrado nenhuma morte na região, né? Houve um aumento de mortes com relação à enchente no Vale do Taquari. Já já também falaremos sobre isso. Agora, Edu, água não caiu, né? Pelo menos durante a noite e madrugada. Agora, realmente o vento, você falou da velocidade do vento na pista do aeroporto, cerca de 74 km por hora, mas a impressão, pelo menos na minha casa, a impressão é que o vento estava mais rápido do que isso, hein? Pois é, e justamente pelo barulho, né, Mota? Ontem de noite, muito barulho de vento, muita força também dessas rajadas. Essa informação de 74 km por hora é a informação passada pela Fraport na pista do aeroporto Salgado Filho. Mas, realmente, pelo que a gente conseguiu perceber, essa força dos ventos, as rajadas, especialmente no horário das 9, 10, 11 horas da noite, muita força, pode ter passado aí, chegado perto, pelo menos, da casa dos 100 km por hora. Uma ventania que foi registrada tanto na zona norte de Porto Alegre, especialmente, mas também na zona sul e em outras partes, na região central da capital, também bastante vento na noite de ontem. Chamou a atenção dos moradores porque realmente muito barulho e assusta, né, Mota? Uma ventania dessas chegando, com tempestades, com chuvas, ainda mais com toda essa situação no Vale do Taquari, não tem quem não fique assustado com esse cenário, né? Estamos todos ainda muito impactados, né? Com toda aquela tragédia que aconteceu, começando, né, a partir da região norte, depois a água que desceu para o Vale do Taquari, através do Rio das Antas, desembocando no próprio Rio Taquari. Então estamos ainda meio que traumatizados, né? E imagina como é que está a situação do povo de lá, né? Dos moradores que perderam as casas, que perderam tudo que tinham, né? Que perderam emprego, aqueles que não sabem o que vão fazer da vida a partir de agora, porque tem emprego, mas não tem mais a empresa, né? A empresa foi toda ela destruída pela enchente. Então, a situação lá ainda é muito delicada. Já já a gente vai falar sobre isso também. Ô Edu, mais algum complemento de informação? É isso, Mota. Daqui a pouco eu volto aqui no Boa Tarde Rio Grande para a gente falar sobre a enchente no Vale do Taquari, mas com o lado das doações. Eu estou aqui no acampamento Farroupilha, já já a gente vai entender por quê. É muito bom, quando a gente fala de solidariedade, é sempre importante. Daqui a pouquinho o Edu volta direto do acampamento Farroupilha, lá no Parque da Harmonia, na região central aqui de Porto Alegre. Bom, e a chuva chegou com força na